A gente segue agora com a lei de Kirchhoff e a transição para um ordenamento ferromagnético, e a ideia é incluir fenomenologicamente interações. Então eu faço o seguinte, né? A minha ideia é dizer que, em média, eu tenho uma vizinhança de magnetização que inclui ou que contribui para o campo com algo que tem que ser levado em conta. Então é como se eu tivesse o campo externo mais um campo que eu estou considerando um campo médio de interações devido à magnetização da vizinhança. Eu chamo esse campo de Weiss. Então a ideia é a seguinte, né? Fenomenologicamente, eu incluo, né, um campo devido à magnetização da vizinhança. Então essa é a ideia básica da nossa abordagem agora. Então vamos ver quais são as consequências, né, de se fazer isso na lei que a gente já tinha estabelecido, que é a lei de Curie. Então eu vou dizer que eu tenho um campo magnético de interação que vai depender de um parâmetro que depende do meu sistema, que estou chamando de lambda. E isso é proporcional à minha magnetização média. E o meu campo total, eu digo que é o campo externo mais esse campo de interação. Esse campo eu vou chamar de campo de Weiss. E aí eu vou levar esse campo, né, nas equações precedentes, né? Então qual que é a equação precedente? A equação era aquela que me dava a magnetização média. Eu vou tirar o vetor aqui porque eu já tinha uma magnetização numa certa direção, que era a direção Z. Então vou deixar assim. Eu tinha obtido que era 1/3 de n, valor médio do momento magnético ao quadrado, sobre kT. Essa era a minha magnetização média vezes um campo H. Só que agora, no lugar do campo H, eu vou ter H mais o campo de Weiss, que é lambda. Aqui que eu coloquei como vetor, vou colocar só para ficar correto. Aqui eu estou tirando, né, porque eu já estou considerando uma única direção, né, então só para ficar mais simples a notação. Então é basicamente isso aqui. Essa é a característica da nossa abordagem fenomenológica. Incluir a vizinhança via um campo médio, que depende da magnetização e que caracteriza o sistema através de um parâmetro a definir que se chama lambda. E aí o que eu faço com isso é calcular a susceptibilidade como a derivada da magnetização com o campo magnético. Então eu faço isso nessa equação agora. Então vamos ver o que eu vou obter. A derivada do magnetização média no campo vai ser 1/3 de n m ao quadrado dividido por kT vezes o h, então estou derivando em relação a isso, dá 1, mais o segundo termo. Então veja bem o que acontece no segundo termo, né? Eu tenho esse mesmo fator lambda vezes a derivada do m em relação ao h. Então agora eu isolo o meu dm dh, então fica 1 menos 1/3 de n m2 lambda sobre kT é igual a 1/3 de n m2 sobre kT. Esse é o resultado. E aí eu só reescrevo de uma maneira bastante sugestiva, que vocês vão ver, da seguinte forma. Então primeiro eu coloco, né, o que eu tenho aqui. Vou ter esse nm2 dividido por 3kT, 1 sobre
né, essa coisa que vai vir para o lado de cá, né, que é 1 menos 1/3 de n m2 lambda sobre kt. Ora, isso pode ser escrito como n m2 dividido por 3k, e aqui embaixo fica o t, eu estou passando para cá, vai ficar t menos n m2 lambda dividido por 3k, né? Eu corto o t. Então essa susceptibilidade, ela pode ser escrita como esse fator nm2 sobre 3k que multiplica t menos θ, né? Se eu defino θ como esse nm2 lambda dividido por 3k. Então vou analisar um pouco mais o que acontece aqui. Então tenho esse resultado, né, que é o resultado para a minha susceptibilidade. Essa equação, na verdade, ela define o que vai se chamar a lei de Curie-Weiss, né, que é a lei que dá o efeito paramagnético dependente da temperatura. Só que eu tenho um problema, né? Eu tenho um problema quando T fica igual a θ, eu tenho uma divergência e depois isso aqui passa a ser negativo, né? Então o que representa isso? Na verdade, nessa situação eu tenho que voltar atrás e ver o que acontece com as minhas equações de fato. Então a minha magnetização, aí recuperando a equação da nossa análise anterior, eu posso escrevê-la como N, um μ, esse μ era um GMB vezes um S, né, que era um meio, então era Nm, né, era a magnetização, tangente hiperbólica de um μ dividido por kt. E aí agora eu tinha de incluir, eu tinha um H, só que aí que era aquele beta μh, né, μh sobre kt, só que agora eu tenho que incluir aqui o campo de Weiss, que é um lambda, valor médio de m. Então agora eu estou tentando ver o que acontece com a dependência da temperatura aqui. Então vamos analisar com calma essa equação. Vamos supor que eu tenho H igual a 0. Então uma solução possível para isso é que a magnetização seja igual a 0. Porque olha, se o H, aqui eu fecho parênteses, se H for 0 e a magnetização média for 0, eu tenho a tangente hiperbólica de 0, né, que vai ser 0, e aqui é consistente com o lado esquerdo, que vai ser 0. Né? Eu vou ter um 0 igual a 0. Então tá ok, é uma solução possível. Mas há uma outra solução, e aí a gente começa a corrigir o resultado de cima, que aparece quando t menor do que θ, que era onde eu queria analisar aqui. Eu posso obter essa segunda solução fazendo buscando uma solução geométrica, né? Fazendo um gráfico aqui das duas coisas e vendo a interseção. Então essa é uma solução geométrica, mas que fica muito claro de ver o que está acontecendo quando t é igual a 0. Então o resumo da coisa é assim: há uma segunda solução. Há uma solução para o meu problema que não é a trivial, que não é o m igual a 0. Essa outra solução é a seguinte, olha, eu vou mostrar para t igual a 0, porque aí não preciso de fazer solução geométrica, fica fácil de ver na própria conta, né, o que acontece. É porque quando t é igual a 0, a tangente hiperbólica vai tender a 1. Estou na ausência de campo, né? Estou com h igual a 0. Então a tangente hiperbólica
qualquer coisa aqui, e T indo para 0, isso vai valer, vai para 1. Então, uma solução possível para o meu problema é fazer a magnetização média ser o NμI. NμI é isso aqui, né? Isso aqui é meu μ. Então, porque a tangente hiperbólica está indo para 1. Então, olha, se o valor médio vai ser NμI, isso funciona muito bem, porque eu vou ter μ, H é 0, mais esse lambda NμI, dividido por Kt com T tendendo a 0. Então, a tangente hiperbólica tem um limite bem definido aí, que vai ser 1. Então, o valor médio da magnetização realmente, NμI, aqui e aqui, fica consistente. Então, é uma solução possível. Para H igual a 0 e T igual a 0, eu tenho uma solução desse tipo. Ora, num gráfico, isso vai ficar escrito da seguinte forma. Essa caracterização fica da seguinte forma. Eu ponho T aqui, a minha magnetização média aqui. Eu vejo que em T igual a 0 eu achei um valor possível, que é meu M em T igual a 0, em T igual a 0, que é esse NμI. Eu vi que para T alto, essa magnetização vai para 0. Né? E na verdade, a solução para essas duas equações que eu tenho pode ser representada graficamente num gráfico assim. Ó. Eu tenho uma magnetização que começa num valor, uma magnetização espontânea, ou seja, mesmo na ausência de H, eu tenho uma magnetização em T igual a 0, ela vai decrescendo, e quando T chega em θ, eu tenho uma transição para uma situação em que a magnetização média vai para 0. Né? Então, essa característica de ter a magnetização espontânea leva ao comportamento ferromagnético. É a organização espontânea desses spins gerando uma magnetização finita com o H sendo 0. Então essa fenomenologia, incluindo então a interação de spins via um campo médio, que é o campo de Weiss, ele é capaz de mostrar que eu tenho uma magnetização espontânea. E eu tenho uma temperatura, que é chamada temperatura de Curie, que produz a transição de fase para um estado de spins desordenados, em que a magnetização média fica sendo igual a 0.